que é um outro pedido que parte do Conselho do São Paulo de demissão por justa causa de 2 diretores executivos pelo erro na nova camisa do São Paulo. O Tony, diretor de marketing, e a Érica Duarte Peixoto, diretora executiva jurídica do São Paulo. Existe esse pedido, então, feito por um grupo de conselheiros nas últimas horas, pela demissão por justa causa dos 2 aí diretores envolvidos no erro. E aí, para quem não lembra da polêmica, a nova camisa de São Paulo fere o estatuto, porque o estatuto diz, e eu vou até pegar a foto da camisa aqui para a gente colocar para ficar mais claro, que o escudo tem que estar em cima das faixas, né, dessas faixas, então ele não pode ficar como está nessa imagem, como é a camisa oficial lançada. Isso foi algo que foi autorizado pelo Júlio Casares para a New Balance, né, então ele mandou ali um termo autorizando, e aí quando o Maciço pegou a gestão, estava tudo pronto já para o lançamento da camisa, e aí seria um prejuízo milionário para o São Paulo. Ele aceitou a situação e foi lançada essa nova camisa aí, então, que ela divide opiniões, tem quem goste, tem quem odeie, isso é algo que a gente já passou por cima desse tema, mas foi um erro estatutário, de acordo com a visão desses conselheiros, e aí eles fizeram esse pedido, então, de causa do Tony e também da Érica, é algo que está sendo avaliado. Esse pedido ele foi encaminhado para o Outen Aires de Abreu, presidente do conselho, para que ele oficie a diretoria eleita, no caso o Maciço, para ter essa demissão por justa causa, então, dos 2 envolvidos. É algo que está sendo avaliado. Eu acho muito baixa a chance de, assim, darem algo de fato essa história. Acho que não vai dar nada, assim, bem honestamente. Acho que não vai ter demissão de nenhum dos 2 envolvidos nessa história. E aí tem também nesse termo, para a gente complementar essa informação, algo que foi dito pelos conselheiros também, de que o Tony foi omisso na história do áudio do camarote, né? Porque o Tony, como responsável de marketing, ele sabe da utilização dos espaços, e aí, acusado de omissão, e o Tony entrou em contato com o UOL, né? Ele entrou em contato comigo para fazer, então, cara, uma nota, e ele falou, né, que ele foi informado desse ocorrido. Assim que ele foi informado, ele ligou para o chefe dele, que no caso é o Márcio Carlomagno, que era, então, o chefe ali geral, né, o chefe dos chefes, como diria Casares, e relatou o fato. Aí ele fala que ele, por ter feito isso, ele não entende que ele foi omisso, porque ele só assim, viu o fato e falou para a chefia dele. Então esse é o entendimento dele, que não houve omissão, porque ele relatou, e aí quem faz as coisas ali é quem estava comandando. Essa é a interpretação do Tony da situação que foi mencionada nesse documento também. Tem essa situação também, Senna, que pode acarretar em mais dois diretores de saída, apesar de eu achar que não vai dar nada, Senna. Olha, fico pensando aqui muito como falar algumas coisas, porque é comovente até, né, essa movimentação de pessoas lá dentro. Olha, não, mas eu avisei, não, mas eu fui atrás, mas eu sinalizei. Mas a real mesmo, sinceramente, é que se não fosse vazado na imprensa, na mídia tradicional, na mídia segmentada, todos esses escândalos, nenhuma das pessoas lá dentro do clube não tinham feito nenhuma, nada, nada, absolutamente nada. Eles iam ser coniventes, ninguém ia fazer nada. Porque há quanto tempo essas coisas todas não devem estar acontecendo lá no São Paulo? E ninguém, seja de oposição, seja de situação, não teve um filho da mãe de chegar e falar assim: pô, tô incomodado, eu acho que tem algo errado aqui, deixa fazer um barulho aqui, ou sei lá, sinalizar, gritar que tem Ou algo pula errado, fora, né? Ou pula pula fora, fora, né? pede demissão, sabe? O máximo que rolou Licenciamento. isso foi no Conselho de Administração, né? Que aí os 3 pediram demissão logo que teve o caso todo. Foi também um pouco tarde, talvez, mas foi o único pedido de, pô, eu não concordo, eu tô fora, sabe? Isso não aconteceu durante 5 anos, praticamente. Então, pô, e aí, aí eu falo aqui como qualquer outra empresa de pequeno, médio, grande porte, cara. Como é que eu não sei, me esclarece até, Gabriel, não sei se eu estou errado. O responsável geral pelo jurídico do São Paulo é o Serafim ainda, o Leonardo Serafim dos Anjos, ou não? Ele é um dos envolvidos politicamente. Em tese, na prática, ele não tem cargo, né? Enfim, na teoria ele não tem cargo, mas ele é um cara que tá sempre ali, entendeu? Nunca ficou muito claro qual que é o papel, e acho que vale uma explicação do próprio Maciço, que tem ele em seu grupo político também. Acho que esse é o ponto mais fraco da gestão Maciço, isso eu venho falando aqui, essa proximidade que ele tem com o Serafim, que é algo que é um jogo político, tem o Marcelo Pupo na chapa dele, que é amigo do Serafim e tudo mais, mas esse é um ponto que acho que vale
ter um certo esclarecimento dessa história, né? Porque o Serafim é um cara realmente que tem um histórico político questionável, digamos assim, no São Paulo. Porque além do histórico político, né, vale lembrar, é claro que a justiça inocentou todos, mas o Leonardo Serafim foi um dos citados no caso Jack da Under Armour também, né? Que na denúncia do Ministério Público naquela época, foi um dos nomes ali que foi citado como beneficiado, né, nos pagamentos, nos supostos pagamentos de comissão. Aí depois a justiça inocentou todos, o TJ de São Paulo inocentou Douglas Schwartzman, Leonardo Serafim dos Anjos e outros, né? Agora, o que me pega muito é o seguinte: como é que a área jurídica do São Paulo nunca percebeu nada de errado? Como é que a área de compliance nunca percebeu nada de errado? Como é que a área financeira nunca percebeu nada de errado? Aí você pode pensar, pô, às vezes acontece de ter algum suposto desvio, algum esquema ali embaixo dos panos e tal. Isso pode acontecer, claro. Mas assim, ninguém saber de nada, ninguém se manifestar, ninguém pular fora e pedir demissão. Cara, de cima a baixo, cara, tem que ser uma auditoria geral em todo o clube, uma auditoria completamente independente, contratada, separada disso, porque é como se tivesse a necessidade de uma intervenção externa, porque não passa pela minha sanidade mental que todas essas pessoas tenham tido a atitude de mas eu sinalizei para o meu chefe, aí ele não falou nada e eu acatei e tá tudo certo. Mas isso implica de novo o Márcio Carlomagno, né? Porque o Márcio Carlomagno Também. pro GR falou na época que ele soube do caso, mas achou que era um caso de uma escala pequena, de um impacto pequeno no clube. Ou seja, ele foi omisso no caso. Ele de fato foi omisso. Agora, o Tony, em tese, avisou o Márcio, né? Aí tem que ver como é que foi essa conversa de fato. Vai ter relatório, vai ter sindicância interna para tentar apontar os culpados, mas ele, quando fala que ele avisou o chefe dele, quem era o chefe dele era o Márcio Carlomagno. Vale só a gente explicar que não era o Casares, o chefe direto do Tony. Era o Márcio, ele reportava para o Márcio. É o que já é bizarro, né? Mas foi tudo em cima do Márcio, a história também do camarote, de quem avisou, quem deu alerta. Ele que não fez nada, Senna. Vale só a gente fazer esse alerta, né? Então, eu vou te contar assim, por que a gente fala que tem que profissionalizar o clube, né? Por que o clube tem que ser uma empresa? E não é independentemente de SAF ou associativo, tá? Mas por que você tem que profissionalizar os cargos? Porque você tem que criar processos. Você tem que criar regras dentro de um clube para que quando acontecer uma situação como essa daqui, você tenha como escalar. Por exemplo, eu trabalhei numa grande empresa de TI, onde às vezes acontecia alguma situação errada. Por exemplo, um chefe que era um completo uma pessoa despreparada, né, para o cargo. E aí essa pessoa teve um episódio grave de assédio moral dentro da empresa, de expor funcionários dele. Foi feita uma reclamação para o chefe dele. O chefe dele sentou em cima e não fez nada. Dentro da empresa, você tem mecanismos para escalar isso para o chefe do chefe. E se o chefe do chefe não responder, vai escalando, até chegar num ponto onde você tem uma permissão jurídica, vamos dizer assim, para você entrar com outro tipo de iniciativa. Então, se o São Paulo fosse um clube que tivesse profissionalizado, digamos que o Tony sinaliza ali para o Carlo Magno, aí o Carlo Magno não fez nada, o processo se escala para o presidente do clube, o Casares não fez nada, cara, vai para o conselho deliberativo, vai escalando, até chegar num ponto onde isso tem que ser divulgado para o clube inteiro e todo mundo tem que ser, digamos assim, incitado a tomar uma ação jurídica, porque houve omissão de todos os chefes. Então a coisa ela não pode simplesmente parar assim, sinalizei, o outro não fez nada e acabou e morreu aí. Isso acontece em empresa que é familiar ou clubes que têm talvez uma intenção de não fazer uma investigação correta internamente, né? É isso, são muitas nuances nessa história, né? Mas o fato é que tem aí algo a ser investigado e culpados a serem escolhidos, né? Acho que o caso, enfim, da camisa, cara, assim, entre nós, ele é um caso que ele é ruim, tudo mais, mas ele não é um caso de expulsão de alguém do quadro do clube. Acho que ele não ganha essa dimensão, mas ele é a brecha que estavam esperando, talvez, né, para tirar certas pessoas.
Acho que ele é visto assim, como uma brecha. Então, acho importante a gente ficar de olho. Tem que haver uma limpeza profunda no São Paulo enquanto estrutura. Isso tem que começar pela expulsão de certas pessoas, como a gente falou do caso do Douglas e Mara. Diga. E só complementando, essa mensagem aqui do GF 1975, ela resume exatamente também o que eu queria colocar como complemento e como conclusão. Ele fala que se o Carlo Magno foi omisso, ele deveria, então, ser demitido por justa causa e, dessa forma, não receber a multa gorda que ele recebeu por ser dispensado. Você vê como a coisa escala? Mas aí você pega duas coisas, né? Quem cuida desse processo de multas e de demissão é a esposa do Carlo Magno. Você entende como a coisa é louca no São Paulo? A Érica Podadeira é a diretora executiva de administração do São Paulo. Ela que cuida em parte desse processo. Tem a parte jurídica, mas tem a parte dela. Então, assim, bicho, você entende a forma que a coisa é muito, muito aparelhada de certas pessoas no São Paulo? Parece a máfia italiana, como o pessoal falou, né? Um protegendo o outro, não fazendo comparação de roubo, para não ser processado também. Mas é meio que um protegendo o outro, sabe? Parece que tem uma coisa parental. E tem, de fato. Tem uma coisa de sangue mesmo. Tem uma coisa de uma proteção familiar, muitas vezes. Esse virou o São Paulo Futebol Clube, né? Cara, a sensação que eu tenho, e aí, de novo, caso comprovadas essas acusações, caso comprovado tudo que foi dito, é que a antiga gestão, ela fez do clube uma milícia, praticamente, sabe? Que você ganha em todo lugar, que você ganha no social, ganha no futebol, ganha aqui, ganha ali, caso comprovadas as investigações, obviamente, porque são muitas que estão rolando. Mas essa é a sensação que me passa, Senna. Então, assim, é algo realmente bizarro que acontece no São Paulo. A gente tem que ter uma limpeza profunda, como o chat falou, dessa estrutura como um todo.